Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Hernani, sou responsável pela linha de sensores da Baluf, sou analista de produtos, e hoje eu vou estar conversando com vocês um pouco sobre monitoramento de condições. E quem vai estar me ajudando é o meu colega Gabriel Cardoso, tá? Ele é engenheiro de aplicação. No finalzinho, ele vai fazer uma demonstração prática de como funciona um dos nossos sensores, tá? O BCM, ok? Então, para a gente começar a falar no monitoramento de condições, né, no que se baseia isso, né? Se baseia na gente estar monitorando continuamente a condição das nossas máquinas, né, das nossas fábricas e nossos processos. E por que eu faço isso? Porque eu preciso monitorar continuamente as condições, né, da minha planta. Primeiramente, para ter uma operação mais eficiente, né, sem ter problemas de máquinas, instalações, sem ser pego de surpresa, né, caso algum componente pare de funcionar, tenha alguma quebra, né, uma falha. Com isso, eu evito interrupções no processo, porque muitos processos industriais, a maioria deles, qualquer interrupção gera um prejuízo, né, gera uma parada de linha, gera tempo ocioso, e ninguém quer isso, né? Então, quanto mais a gente puder evitar interrupções no processo, melhor, né? E uma maneira da gente evitar isso é com a aquisição de dados, né? A gente vai monitorando, levantando dados e analisando os dados para trabalhar e prever uma possível parada, para prever um problema ou se antecipar a uma troca de um componente que possa vir a dar problema ou possa vir a quebrar, né? Ou até mesmo componentes que já não estão na sua performance ideal e acabam prejudicando outras etapas da produção, tá? E esses dados, eles vêm através de sensores, basicamente, né? Diversos tipos de sensores estão lá em contato com o processo, monitorando continuamente e gerando dados, né? Para que eu trabalhe com essas informações de maneira, de maneira que eu possa fazer estudos na minha linha, porque eu possa definir padrões, definir parâmetros, que eu possa saber se a minha linha está trabalhando no seu né, trabalhando no seu ideal, está trabalhando na sua capacidade máxima ou não, ou se tem algum componente que está prejudicando. Então, esses sensores, ao longo do tempo, né, eles vão gerando dados, eles vão monitorando as condições e vão gerando, me dando informações. É a mesma coisa de um carro, né? Então, no carro tem diversos componentes do carro, do motor do carro, que eles precisam estar trabalhando com a sua performance máxima. Para quê? Para que o motor possa produzir também a sua potência, possa pôr o carro em movimento de maneira econômica, de maneira segura, confiável. Então, vários sensores estão monitorando o funcionamento do carro, por exemplo, sensor de pressão, de óleo, sensor de temperatura, né, do motor, sensor de rotação, enfim. Então, esses sensores estão monitorando o funcionamento e dando informações de que está tudo ok, ou, por exemplo, a temperatura está muito alta, significa que o motor pode estar sofrendo algum dano com isso. Enfim, através desse monitoramento, a gente consegue ter mais confiabilidade no nosso processo, tá? Então a gente consegue trabalhar com mais segurança, ok? E um dos fatores que geram, né, esses problemas são desgastes em componentes, né? Por exemplo, rolamentos que se desgastam ao longo do tempo e começam a trepidar, começam a travar, enfim, cada processo tem, né, seus pontos. Então, alterações, desgastes, né, tudo que sai do normal, tudo que está fora da condição normal, né, dos componentes, pode me gerar um problema a curto, médio ou longo prazo. Então, se a gente conseguir se antecipar a isso, né, é um passo muito importante. E como que a Baluf, né, enxerga isso? A gente tem um portfólio extenso né, de produtos. Então, a nossa linha é ampla e focada nisso. Além dos nossos sensores, né, os nossos sensores, desde os mais simples até os mais complexos, nós temos opções de sensores inteligentes. Então, desde o sensor indutivo, eu tenho sensores indutivos em IO-Link que tem, além da detecção
Ele tem uma série de outras informações de diagnóstico, até sensores ópticos que conseguem monitorar a vibração, umidade, conseguem monitorar se a lente do sensor está suja, né? A gente tem também sensores multivariáveis, que além de tudo isso ainda mede temperatura de contato, vibração em 3 eixos, umidade, pressão atmosférica no local. Enfim, é um portfólio focado, tá, em manter as condições da planta, da linha, nas melhores possíveis, ok? Então, é muito importante a gente ter um sensor certo nos lugares certos, tá? Então, o que a gente faz? A gente implementa sensores, né? Então, a gente detecta os pontos críticos de uma máquina, ou a gente detecta onde estão os gargalos na minha planta. Por exemplo, quais são os componentes que, de hipótese alguma, podem parar, ou podem, né? Eu posso ser pego de surpresa e coloco os sensores, defino os sensores que vão monitorar constantemente as condições, tá? Então, a gente consegue otimizar a nossa manutenção preditiva e preventiva. Eu consigo me planejar melhor, eu consigo ter peças num estoque mais otimizado, por exemplo. Além de tudo, eu consigo monitorar o que pode levar ao desgaste daquele item. Então, por exemplo, eu consigo monitorar a pressão e a temperatura numa casa de máquinas, por exemplo, consigo fazer uma correlação de quanto essas duas variáveis influenciam na vida do meu motor, na vida útil do motor, o quanto isso impacta no rendimento da minha máquina. Então, além de conseguir monitorar o componente, a máquina em si, eu consigo monitorar também o ambiente onde esse produto está, né? Onde essa ferramenta está. Isso me gera um ganho muito grande na hora de eu analisar, na hora de eu fazer estudos e planejar minhas manutenções. Então, a gente consegue fazer exatamente a manutenção no ponto que precisa. E além de uma parada de máquina, né, que pode custar muito caro, eu quando aloco, por exemplo, o pessoal de manutenção para uma máquina, eles, né, consomem tempo, isso custa. Então, se eu souber exatamente aonde agir, quando agir, como agir, eu tenho um ganho muito grande, né, de recurso, não só financeiro, mas como tempo, produção, enfim. Então, meu processo como um todo funciona melhor, ele funciona de maneira mais eficaz, tá? Mais eficiente. E isso resulta, obviamente, na segurança dos operadores. Então, se eu tenho uma máquina que não está estável, né, por ter uma máquina que já está apresentando falhas ou já está próxima a uma quebra, por exemplo, então isso eu consigo prever e consigo evitar que meus operadores sejam expostos a um risco maior. Tá? Então, a segurança, não só do processo, mas o mais importante dos operadores que estão, né, ao redor da máquina. E também avarias eu consigo antecipar. Então, se eu tenho um motor lá que está vibrando muito, né? Ele começou a vibrar muito, eu consigo me antecipar a outros componentes. Eu consigo detectar isso e parar esse motor antes que ele danifique outras partes da máquina, uma transmissão, por exemplo, um conjunto de engrenagens, enfim, eu consigo me antecipar e evitar, além do problema que o motor já está apresentando, eu consigo evitar que outras partes sejam danificadas. Então, eu posso parar aquele motor a tempo, fazer a manutenção que ele está exigindo, né, com custo bem menor do que se eu tivesse que reparar todo o equipamento, e com isso eu ganho tempo, né? Então, eu evito quebras, evito paradas desnecessárias. E além disso, além de tudo, tem informações que podem gerar outros, né? Por exemplo, no caso de fabricante de máquina, eu consigo agregar muito valor ao produto, né? Então, por exemplo, se eu fabrico uma máquina, que essa máquina consegue ter informações em tempo real disponibilizadas na nuvem, né? Para que o operador, o cliente consiga acessar, ou até mesmo fazer um suporte remoto. Então, por exemplo, fabricante de máquinas que exporta máquinas ou que manda, né, máquinas para todos os cantos do país, por exemplo, o suporte, se você conseguir oferecer um suporte remoto e ter as informações detalhadas da saúde, da condição da máquina em tempo real, remotamente, isso gera um valor muito grande, né?
tanto na confiança do cliente, quanto na facilidade de prestar um suporte, na facilidade de auxiliar no startup, enfim, são inúmeras vantagens que a gente tem se puder ter essas informações em tempo real, né, onde quer que seja. Então, isso gera muito valor e pode gerar novos modelos de negócio também, tá? E quando a gente fala de monitoramento de condições, né, a Balluff tem o padrão de comunicação IO-Link, tá? Ele não é um protocolo da Balluff, ele é um protocolo que já está no mercado, é um consórcio de vários fabricantes, mas através do IO-Link a gente consegue ter todas as facilidades de sensores inteligentes de maneira muito prática, tá? Então, um dos principais pontos do IO-Link é a facilidade de operação, de instalação dele. Então, por exemplo, você pega um sensor, um BCM, que a gente vai falar um pouquinho no final, que ele é multivariável, então com apenas uma porta IO-Link eu já consigo ter informações sobre vibração, temperatura, umidade, tá? Pressão atmosférica, eu consigo ter todas as informações em apenas uma porta que eu tenho disponível lá. Tá? Eu não vou falar muito do IO-Link, porque senão a gente ia estender muito esse bate-papo e não é o foco. Tá? Então, só para o padrão de comunicação que a gente usa é o IO-Link. Então, através do IO-Link, por exemplo, um sensor indutivo ele consegue te dar informações sobre tempo de vida, consegue te dar informações sobre a temperatura interna dele, se ele está na temperatura, trabalhando na temperatura ideal dele ou não, se ele está com alguma falha, né? Ele me dá diagnósticos constantes que eu posso estar trabalhando esses dados e planejando minha manutenção, enfim. Né? Outro exemplo que eu já citei, né, a gente tem um sensor óptico e ele está monitorando se o vidro, né, se o vidro do sensor está sujo ou não, se está contaminado ou não. E essa contaminação pode ocasionar erros de detecção, falhas, enfim. Então, se eu souber que aquele vidro está ficando sujo, eu consigo ir lá e limpar, né, antes que o sensor comece a falhar. Né? Então, antes que o sensor detecte errado ou deixe de detectar alguma coisa, eu já consigo estar me antecipando. Né? Graças eu estou falando de maneira bem simples, né? Graças a um diagnóstico que o sensor tem através do IO-Link. Tá? Então, vida útil, horas de operação, reserva funcional. Então, a gente consegue pegar essas informações a tempo, tá? O principal é evitar que eu precise parar a máquina, evitar uma quebra, evitar uma falha, né? Se eu conseguir agir antes que isso ocorra, eu tenho um ganho aí muito grande, tá? Então, alguns tipos de sensores que a gente tem, né, que são usados no monitoramento de condições. Tá? Então, o sensor de pressão, por exemplo, ele monitora. A maioria dos processos precisa de um monitoramento de condição. Né? Então, ele está monitorando processos hidráulicos, né? Então, eu preciso estar monitorando constantemente a pressão, porque a pressão, além de tudo, é uma força mecânica. Então, se eu não tiver isso controlado, eu posso danificar equipamentos, eu posso ferir pessoas. Então, se a pressão do processo não é controlada e por algum motivo está com sobrepressão, se eu não conseguir detectar isso a tempo, né, eu posso ter problemas muito sérios, tá? Muito graves. Tá? Então, um sensor de pressão IO-Link, além da medição da pressão, né, ele me dá informações extras, informações sobre tempo de vida do sensor, se esse sensor já teve picos de pressão ou não, tá? Se esse sensor está qual é a condição de operação dele, se ele está ok, se não está. Então, isso é muito importante. Tá? Sensores de vazão. Então, a gente tem sensores que detectam vazão, tá? No caso, nossos sensores, eles não trabalham com a IO-Link, mas o foco deles é detectar, por exemplo, se o fluxo de um fluido de resfriamento, o lubrificante, está ok ou não. Então, imagine um torno CNC, por exemplo, que ele precisa de um fluxo contínuo de fluido refrigerante, lubrificante, e por algum motivo, pode ser entupimento de um filtro, pode ser uma mangueira que rompeu,
esse fluxo cai ou essa lubrificação deixa de ser constante no cabeçote da máquina, e se a máquina continuar trabalhando, eu vou perder a minha ferramenta, eu vou perder o produto que eu estou fazendo, né? Ele pode superaquecer e, em alguns casos, pegar fogo, porque eu não estava controlando o simples fato, né, da vazão do fluido de refrigeração. Então, se eu tiver um sensor lá monitorando, né, a vazão caiu, por algum, né, caiu, ele vai dar um sinal e eu consigo parar minha máquina imediatamente, tá? Então, isso é muito importante. Então, se minha máquina parou, né, eu não tive minha ferramenta, o produto que eu estava usinando ali estão intactos, né? Eu simplesmente vou trabalhar na causa do problema, que é ou trocar o filtro que entupiu ou reparar a mangueira, né? Que vazou, enfim. Se eu não tivesse esse monitoramento, além do filtro da mangueira, eu ia ter que trocar o cabeçote, trocar a ferramenta, ia perder a peça que eu estava usinando, ia demorar mais tempo, né? Minha máquina ia ficar parada, eu ia precisar deslocar mais operadores, enfim. Isso toma proporções muito grandes. Tá? E às vezes, se eu conseguir pegar a tempo o problema na raiz, eu consigo evitar muitos outros contratempos, muitos outros problemas. Outro tipo de sensor são os sensores de temperatura. Tá? Temperatura, monitoramento de temperatura, a importância disso é inquestionável. Né? Então, todos os processos precisam ter a temperatura controlada, né? Principalmente quando a gente fala de processo contínuo. Então, se meu processo não tiver na temperatura ideal, outros fatores podem ser influenciados. Por exemplo, a densidade de um fluido de lubrificação pode ser prejudicada. Então, se a temperatura está fora da especificação do fabricante do fluido, ele não vai exercer a função dele de lubrificação e pode danificar a máquina, por exemplo. Ou tem fluidos que em temperaturas determinadas eles mudam suas propriedades ou se tornam inflamáveis ou não. Enfim, tem muitas peculiaridades, tá? Cada processo tem sua peculiaridade, mas a maioria deles precisa sim de um monitoramento constante e confiável da temperatura. Tá? E não só da temperatura no local, mas sim da temperatura do fluido, da temperatura do que está ocorrendo no processo. Então, eu consigo detectar se a temperatura, por algum motivo, está desviando, né, ou para cima ou para baixo do que é o ideal, né, eu consigo agir rápido e consigo verificar o que está acontecendo. Ou se eu tiver, por exemplo, sistemas de controle, né, essas malhas de controle já conseguem fazer alterações. Por exemplo, se eu tenho uma máquina lá que está superaquecendo, eu tenho uma malha de controle, né, já projetada para isso, o que acontece? O sensor de temperatura já manda um sinal, né? Esse sistema de controle já vai abrir, por exemplo, uma válvula. Se a temperatura está subindo muito, né, o sensor manda um sinal, abre uma válvula, por exemplo, de fluido refrigerante, de água, por exemplo, para o quê? Para baixar essa temperatura, para voltar para os parâmetros normais, né? Além disso, detectar o que está ocasionando essa alta de temperatura ou não, enfim. Se eu tiver minhas variáveis controladas, eu consigo agir a tempo. Eu volto a usar o exemplo do carro, né? Então, por exemplo, quando os carros fervem, o que acontece? O marcador de temperatura ou a luzinha do painel, eles acendem, né? Eles te dão alerta para quê? Para você parar o carro e evitar problemas mais sérios, né? Então, por exemplo, está fervendo, o carro vai ferver, então acendeu a luzinha no painel, o que eu faço? Eu já desligo o carro para evitar que o processo continue, né, nessa tendência de sair fora do parâmetro, né, sair fora da temperatura ideal, e evitar que danifique o motor, o resto do motor, né? Então aí sim eu paro o carro e vou analisar a causa do problema, né? Então, por exemplo, se meu carro está fervendo por causa da válvula termostática, por exemplo, se eu conseguir parar o meu carro a tempo, eu só preciso substituir essa válvula, eu não vou precisar mais fazer manutenção no motor. Meu motor não foi danificado. Eu faço
eu faço a intervenção naquele ponto que está sendo a causa do problema, né? Então, se eu não parar o carro, o que acontece? O motor pode fundir, enfim, né? Os custos e o tempo que o meu carro vai ficar parado, o tempo que eu vou ficar sem o meu carro vai ser muito maior. Então, o monitoramento de variável é muito importante, tá? Sensores de nível, tá? Então, enfim, nível de tanque, silos, também são muito importantes. Se, por exemplo, eu consigo monitorar o nível de um tanque de matéria-prima, por exemplo, se eu vejo que ele está no nível crítico, eu já consigo acionar, por exemplo, um fornecedor para estar repondo, eu consigo já direcionar a produção de outro para outra parte da fábrica, enfim. Quando eu consigo monitorar o nível, eu evito, por exemplo, que meu tanque transborde, por exemplo, né? Eu consigo evitar ou que meu tanque fique seco e a máquina continue rodando. Então, por exemplo, eu consigo evitar que o nível de óleo de uma máquina, que esse óleo acabe, ou fique no nível abaixo e essa máquina tenha problemas de lubrificação. Então, monitorar o nível também é muito importante. E também questão de segurança, né? Se eu tenho um tanque de produto químico, por exemplo, e todo mundo sabe o transtorno que é quando tem um vazamento de um produto químico, né? Além dos problemas na planta, né? Que dependendo do produto pode ferir alguém, né? Pode prejudicar alguém, intoxicar. Eu tenho também problemas ambientais, né? A minha empresa pode sofrer sanções e responder por aquele vazamento. Então, se eu tiver um controle de nível constante, confiável, eu consigo evitar esse tipo de problema, né? Eu consigo me prever a hora que o nível está chegando num valor, o fluido, o produto está chegando num nível perigoso, eu já consigo tomar uma ação antes que ele transborde, antes que eu tenha outros problemas. Então, se a gente parar para resumir, né, independente do princípio de operação do sensor ou do tipo de aplicação, a principal característica, né, é a gente evitar problemas maiores, é a gente detectar a causa raiz, né, e parar a máquina ou tomar ações o mais rápido possível, né, se antecipar a um problema mais grave, tá? Na minha linha de produção. Aqui eu dei alguns exemplos de sensores, mas eu posso usar, dependendo do meu processo, né? Obviamente tem que fazer análises muito bem detalhadas, qualquer tipo de sensor, né? Eu posso usar, por exemplo, sensor indutivo para detectar desalinhamento de uma esteira, de uma engrenagem, por exemplo. Um simples sensor indutivo pode me dar informações, né, que vão me ajudar a não ter problemas maiores com a máquina. Então, é muito importante, tá? Esse conceito de se antecipar, tá? É o conceito da manutenção preditiva. Tá? Outro ponto legal é que, por exemplo, a gente tem a manutenção preditiva estipulada, baseada em alguns estudos, né? Então, por exemplo, eu tenho que trocar uma correia a cada tantas horas de operação, ou a cada tantos meses, né? Tudo bem, mas será que realmente esse é o tempo ideal? Será que esse tempo não é muito pouco? Será que eu não poderia estar trocando essa peça, esse componente numa periodicidade maior? Então, por exemplo, será que eu não posso trocar uma engrenagem numa máquina, uma roda dentada, alguma coisa assim, não em 6 meses, mas talvez em 8, 9 meses, um ano? Né? Como que eu faço isso? Eu vou analisando. Se eu tiver informações, né, detalhadas, eu consigo. Pronto, eu troco a cada 6 meses, mas nossa, ela tá boa, ela consegue, ela operaria com segurança mais 1, 2 meses. Então eu consigo o quê? Reduzir custo. Tá? Eu consigo reduzir. Então, ao invés de eu parar minha máquina a cada 6 meses, eu posso parar a cada 8. E com segurança, porque eu fiz análises, eu tive monitoramento das condições que me levaram a perceber que o tempo podia, a periodicidade, o intervalo de manutenção podia ser maior. Tá? Então, por exemplo, uma empresa que presta manutenção de elevadores, né? Isso foi um caso que a gente teve. Por exemplo, se a manutenção do elevador é a cada 5 meses, né? A cada 5 meses eles têm que deslocar um técnico, né? Isso gera custo. A partir do momento que você desloca um técnico para algum lugar, já está gerando custo, né?
Então a empresa desloca o técnico faz a operação, ele para o elevador por um tempo, fica lá, né? O condomínio fica com aquele elevador parado por um tempo, né? Que com certeza vai atrapalhar alguém. E através de monitoramento de condições, monitoramento da vibração, né, a gente conseguiu, né, perceber a saúde dos rolamentos, enfim, eles perceberam que essa periodicidade podia ser maior. Então, o técnico não precisava estar indo lá a cada 5, 6 meses. O técnico ia lá a cada 8, 9 meses para fazer essa intervenção. Ou seja, reduziu o custo, né? O intervalo de manutenção ficou maior, ou seja, então aquele condomínio nem ia ter aquele elevador parado a cada 5 meses, é a cada 8, 9 meses, enfim. Isso gera o quê? Uma melhoria contínua. Então, eles conseguem estar detectando o que está levando o desgaste daquele rolamento, o que está levando o desgaste daquela outra peça, fazendo melhorias no processo para quê? Para que aquela peça, quando desgastar, leve mais tempo, ou para que a vida útil daqueles componentes seja maior, né? Então, assim, além de se antecipar a possíveis problemas, a gente consegue também trabalhar na melhoria contínua da manutenção, das máquinas, dos processos, enfim. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha as informações mais detalhadas e mais confiáveis possíveis das condições do nosso processo. E outros produtos também, né, que são muito utilizados nisso. Por exemplo, a Smart Light, né? Então, eu consigo... para quem não conhece, ela é similar àqueles pirulitos industriais, né? Aquelas torres de iluminação, só que ela é a IO-Link. Então, eu consigo modificar as cores, modificar o padrão das cores, né? Como as cores fluem ao longo nos LEDs nela, porque elas são vários LEDs, várias camadas de LED, então isso me dá, eu consigo programar ela da maneira que eu quiser, tá? Então, por exemplo, eu consigo programar ela para ela ir acendendo os LEDs conforme o nível de um tanque, por exemplo. Então, se eu olhar de longe lá, a Smart Light está com quase todos os segmentos de LED acesos, eu já consigo perceber que ele tem algum problema de longe. Então, já consigo bati o olho, já vi, putz, aquele tanque está com nível muito alto, ou aquele tanque está com nível muito baixo, né? Ou a Smart Light está piscando de uma maneira que a gente programou, quando ela pisca assim, significa que a temperatura está muito alta. Enfim, são situações que a gente consegue estar enxergando, é uma análise visual, tá? Então, de longe eu consigo enxergar lá o que está acontecendo no meu processo e tomar uma ação ali mesmo, tá? Fontes de alimentação, né? Para manter todos esses sensores, todos esses componentes funcionando e gerando dados para mim, eu preciso também de uma fonte de alimentação confiável, né? Então não adianta nada eu ter um sistema de monitoramento de condições super bem dimensionado, super bem configurado, né, confiável e tal, se o que alimenta esses sensores, se a fonte de alimentação não é confiável. Então, a qualquer momento ela pode parar e me deixar, né, cego em relação ao meu processo. Ela pode parar e desativar todos os meus sensores, todas as minhas, os equipamentos que eu estou usando para monitorar os dados. Então, a fonte também tem que ser inteligente. A fonte também tem que me dar informações sobre o tempo de vida dela. Eu tenho que saber, por exemplo, daqui quanto tempo essa fonte vai me dar um problema, né? Ela faz isso. As fontes da Balluff com a EOLink, elas me dão essas informações. Elas monitoram através da quantidade de picos de tensão, de sobrecargas, enfim, ela consegue fazer cálculos e determinar mais ou menos o tempo de vida que ela ainda tem. Então, eu consigo, através do IO-Link que está na fonte, através da comunicação IO-Link da fonte com o meu sistema, com o meu sistema de controle, eu consigo detectar, por exemplo, que aquela fonte pode parar a qualquer momento daqui, num prazo de um mês, por exemplo. Então, eu vou substituir ela, porque eu já sei que ela vai parar. Então, eu pego um momento em que eu já consigo me antecipar, fazer um pedido, né? Eu consigo realocar essa fonte antes que ela pare. Então, eu simplesmente, né, pego um momento em que minha produção não está tão alta, por exemplo, um momento que a minha produção pode parar um pouquinho, pego, substituo essa fonte e acabou, não vou ter problema futuro. Então, o ideal também é que eu tenha esse monitoramento, né? Além de muitos outros diagnósticos, tá? Eu estou falando de maneira bem geral, porque cada sensor fornece diagnósticos específicos.
E essas informações, né, quem tiver dúvida pode entrar em contato com a gente responde, né, a gente manda a documentação, enfim, a gente bate um papo mais detalhado para cada produto, tá? E aqui, como eu comentei no começo, né, esse daqui é um lançamento da Baloff, que é um sensor multivariável, tá? Ele é o BCM, ele é sensor de monitoramento de condições inteligente. Então, ele mede a vibração, tá? Em 3 eixos, além da a aceleração, o pico a pico. Então, através da medição de vibração, eu consigo ter outras detecções, tá? Em 3 eixos. Temperatura de contato, então, por exemplo, se ele está fixado na carcaça de um motor, por exemplo, ele está medindo a temperatura, né, da superfície que ele está. A umidade ambiente, então, por exemplo, se eu tenho um painel elétrico, eu coloco um BCM lá, ele está monitorando a umidade daquele painel. Eu sei que no painel elétrico, a umidade é um fator muito sensível, né? Então, se eu tenho muita umidade, eu posso danificar meus componentes lá dentro. Então, eu tenho um sensor lá monitorando a umidade que está naquele local, tá? E a pressão ambiente também. Essa pressão é a pressão atmosférica que ele mede. Então, isso é muito utilizado também para, por exemplo, filtros, tá? Em dutos de vento, dutos de ar, se eu coloco um sensor desse, ele consegue medir, detectar, por exemplo, se um filtro está sujo. Então, no sistema de ventilação, por exemplo, que eu tenho um filtro, eu coloco um BCM na saída do filtro e conforme o fluxo de vento, a pressão varia, eu consigo enxergar se o filtro de ar está sujo ou não, se o filtro de ar está com algum problema ou não, eu já consigo também tomar uma ação. Então, em um único sensor, eu consigo monitorar diversas variáveis, tá? Esse sensor é a IO-Link, então é muito simples, é plug and play. Eu posso usar um sensor para monitorar vários pontos, ou seja, se eu quero monitorar, por exemplo, por um tempo, eu quero deixar monitorando o painel, eu pego o sensor, coloco lá, ele monitora. A instalação dele é muito simples, ele tem uma base magnética que eu consigo colocar onde eu quiser, tá? Então é muito simples. Depois disso, agora eu quero monitorar a temperatura do motor. Eu pego, coloco lá, simples, bem tranquilo. E é um sensor assim, muito prático, muito compacto, que é muito assim, muito eficaz, muito eficiente, tá? O Gabriel, ele vai mostrar um pouquinho para vocês na prática o funcionamento desse sensor, como ele mostra as informações, tá? Através de um software dele, tá? Gabriel, deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado por estarem presentes na nossa apresentação. A ideia é que agora a gente, como o Hernani comentou, né, eu faço parte do time de engenharia de aplicação e eu queria compartilhar com vocês uma aplicação que eu montei aqui apenas ilustrativa, de quesito didático, para que vocês conheçam como funciona o nosso sensor BCM, né, que é o sensor de multivariáveis que o Hernani comentou. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Quando vocês estiverem vendo, por favor, me dê um toque. Tá ok, Gabriel, tá. Perfeito. Então, quando nós falamos desse sensor BCM, basicamente nós temos 3 formas de trabalhar com esse sensor. A primeira delas seria integrando com um PLC, então eu vou pegar essas informações, vou ler no Master IO-Link, que vai falar numa rede Profinet, uma rede de Ethernet IP, ou qualquer outro tipo de rede que a Baloff tenha disponível os masters, no caso são 7 redes, e dali você consegue tratar as informações no seu PLC. A segunda forma seria você utilizar esse software que nós temos para a questão de monitoramento mesmo. Você consegue fazer algumas configurações do sensor aqui dentro e também fazer o comissionamento dele e a leitura de dados diretamente na máquina. E a terceira forma seria você pegar esses dados que estão dentro do Master IO-Link, que são os mesmos dados que são compartilhados nessa plataforma, jogar, por exemplo, numa plataforma IoT, por exemplo, um Node-RED, um IBM Watson, onde você consegue ler esses dados e jogar para a nuvem, por exemplo. Então, hoje com vocês aqui, eu queria mostrar de 2 formas. Dentro desse software que nós temos aqui, que ele é bem simples, bem fácil de compreender. E a segunda forma seria como ele se comporta jogando para a nuvem. Eu queria dar apenas uma demonstração de como isso acontece. Então, depois que eu instalei esse software, basicamente, o que eu tenho de topologia aqui comigo?
tem um Master Aero-Link em rede Profinet de 8 portas e tem um sensor BCM, aquele que o Hernani comentou com vocês. O que acontece? Eu instalei esse cara aqui num ventilador com velocidade variável. Então, de acordo com a variação da minha velocidade que eu vou setar aqui no ventilador, eu consigo ter uma vibração diferente, ter variáveis diferentes para poder monitorar dentro do meu software. Então, falando do software, bem dizer, quando vocês abrem ele aqui, vocês vão perceber que nós temos 4 slots onde eu consigo alocar algumas informações. E tais informações estão baseadas no perfil de utilização do produto. Então, quando eu clico nessa faixinha, por exemplo, ele me traz alguns perfis que são pré-selecionados. Por exemplo, velocidade de vibração. Se eu clico aqui, perceba que os slots automaticamente se adequam a esse perfil. E o que ele me traz como variável? A vibração em RMS de cada eixo, né, X, Y, Z, e também a temperatura de contato. Supondo que eu não queira essas variáveis, quais variáveis eu posso também trabalhar? Se eu vier aqui, por exemplo, no perfil Custom, onde eu vou definir cada slot que eu quero ler, eu posso expandir o campo aqui de seleção e escolher qual que é a variável que eu quero monitorar nesse local, a qual mais faz sentido para a minha aplicação, certo? Então, além dos perfis prontos, eu também posso customizar de acordo com o que eu preciso. Vamos colocar no primeiro aqui, que é o que já vem pronto. Basicamente, a configuração principal é essa. Depois que eu configurei meu perfil, se eu vier aqui em Sensor View, já vou ter informações do meu sensor. Então, perceba que no primeiro gráfico ele me traz a vibração do eixo Y, aqui do eixo X, mais para baixo do Z e também a temperatura de contato. Perceba que a escala ela é extremamente precisa. Então, eu tenho uma atualização aqui e o pouco que o ventilador está desligado, ele está vibrando apenas com o movimento do aparelho em si, ele já tem uma detecção de vibração significativa para ser fotada nesse gráfico. Uma coisa que é bacana de se comentar. Nesse gráfico, eu tenho uma atualização a cada 1 segundo, mas não quer dizer que no meu produto a atualização também é de 1 segundo. Quando eu trabalho com PLC, quando eu trabalho com sistemas de controle mesmo, não apenas de exibição de informações como esse aqui, eu tenho uma atualização a cada 10 milissegundos. Ou seja, eu tenho uma frequência bacana de aquisição de dados, onde eu consigo, assim como o Hernani comentou, monitorar as variáveis do meu processo e impedir uma possível quebra, uma possível queima de algum produto em si. Então, supondo que agora eu vou partir no ventilador, na velocidade 1. Percebe que quando ele sente essa vibração, ele muda o comportamento, ele parte, né, para ele tende a dar um overshooting, que é onde você tem aquela maior pico da vibração que foi detectada, e depois ela cai, tendendo a estabilizar naquele parâmetro que você realmente tem na sua máquina. Então, o que é bacana nessa questão? Suponha que você tem uma máquina que acabou de chegar na sua fábrica, uma máquina nova, ou até mesmo aquela máquina que acabou de passar por manutenção. Você tinha aquele motor que foi trocado o rolamento, ele foi engraxado, o eixo foi retificado, então tudo que precisava ser feito para ele ficar novo, foi feito. Então, depois disso, você instalou o seu BCM na sua máquina, você vai perceber que aquele motor em si, ele vai ter um duty cycle, um regime de trabalho que é característico. Então, supondo que aqui no caso do meu ventilador, ele está ficando ali na casa dos 9, mais ou menos, milímetros por segundo de vibração. O que eu posso entender com relação a isso? Depois que se passa o tempo, a máquina tem desgaste mecânico, as variáveis elétricas influenciam no meu produto, então eu começo a ter um aumento de frequência ou uma diminuição de frequência, depende da característica do produto. Então, depois que eu posso citar alguma área onde eu sei que até aquele valor eu tenho uma máquina em plena operação, e quando começa a passar de uma certa vibração, de uma certa velocidade que está sendo medida, eu posso entender que a máquina está saindo do parâmetro adequado de trabalho. Ou seja, isso é um sintoma a ser reparado. Então, vamos supor que eu vou partir para uma segunda velocidade. Ele também identifica essa segunda velocidade, ele causa aquele overshooting, depois ele tende de novo a trabalhar no regime contínuo. Ou seja, é exatamente o que acontece com a máquina. Ela pode ter um trombamento, ela pode ter um enrolamento danificado e causar esse aumento de vibração. Então, se você tiver um background dessas informações, você pode compilar num software, num banco de dados, e você consegue tratar isso ao longo do tempo
para que sua máquina não chegue numa condição crítica. Você possa criar paradas estratégicas para você fazer essa manutenção. Então, basicamente, é isso que esse software te oferece. Você consegue monitorar em tempo real tais informações. E o que é bacana também, aqui embaixo eu posso criar alguns alarmes. Então, suponha que eu quero ter quando eu chegar a uma temperatura X, eu quero que ele me avise um alarme. Quando eu chegar numa vibração tal, eu posso configurar um alarme a ser avisado para o operador, para a pessoa que está responsável daquela máquina. Então, tudo isso onde eu configuro. Basicamente, aqui embaixo, na parte do software, você consegue trazer alguns parâmetros, por exemplo, para modificação. Eu suponho que você quer configurar a temperatura de contato, certo? Você vai habilitar aqui. Perceba, essa aqui é a faixa de medição que você tem para o seu produto. Ele mede de 0 até 70 graus. Então, suponha que eu quero ter um alarme de nível baixo, por exemplo. Quando chegasse a, sei lá, 30 graus, eu quero que o meu sensor me avise que alguma coisa está acontecendo. Então, eu vou ter um bit lá selecionado para poder informar isso aí para mim. E eu quero também uma condição mais crítica. Então, por exemplo, imagine que quando eu estiver lá nos 45 graus, eu tenho uma condição crítica que a máquina não pode operar. Eu posso setar esse tipo de alarme. O que quer dizer que isso ele não vai parar a minha máquina, mas ele vai instruir ao meu operador que algo de errado está acontecendo. Assim como uma analogia que o Hernani fez com o carro. Quando você tem um problema de válvula termostática, o carro não vai parar por conta disso. Ele vai sinalizar no painel para que você possa fazer uma intervenção, seja parar o carro, seja trocar a válvula, seja fazer qualquer tipo de manutenção, mas o carro em si não para, somente se o motor vier a fundir. Então, aqui, basicamente, é isso que eu estou configurando. Eu estou configurando pré-alarmes para que eu possa monitorar as variáveis da minha máquina para que não ocorra um dano maior. Certo? Então, depois que eu fiz isso, basicamente, eu posso escrever isso dentro dos meus parâmetros. Eu vou ter essa informação gravada. Então, quando eu abrir o meu software e eu habilitar, por exemplo, os meus níveis de alarmes, perceba que ele vai ter uma faixa aqui embaixo do nível inferior e uma faixa do nível superior. Então, por qualquer motivo, se minha temperatura vier a encostar em alguma delas, eu vou ter um aviso de alarme aqui na parte de baixo, informando que alguma coisa anormal aconteceu. Então, essa é a primeira forma de eu trabalhar com esse sensor. Qual seria a segunda? Eu posso jogar esses dados na nuvem. Então, como isso acontece? Deixa eu abrir uma aplicação que nós desenvolvemos aqui. Ela foi feita no Node-RED. É uma aplicação bem bacana. Assim, ela foge um pouco da área de técnica de automação e já parte mais um pouco para a parte de TI, mas também não é nada fora do que pode ser feito em fábrica. Então, basta abrir um navegador e abrir minha condição minha base de desenvolvimento de dados, né? Então, aqui, o que eu tenho? Eu desenvolvi bloco de programação para extrair informações do meu master link e jogar para a nuvem. Então, aqui, para cada aba dessa, eu tenho uma função específica. Eu tenho um device específico. Aqui, por exemplo, eu tenho uma fonte Heartbeat, que é a fonte inteligente que o Hernani comentou. Então, nesse campo, eu consigo extrair informações a respeito dessa fonte. Tempo de vida útil, maior temperatura, tudo que está envolvido nos parâmetros que a fonte me oferece, eu consigo trazer para cá. No caso do BCM, o que eu estou trazendo? As variáveis que eu quero controlar, justamente. Umidade, pressão ambiente, vibração, temperatura. Então, tudo que o BCM me oferece, eu trouxe aqui para dentro. Eu trato esses dados e eu consigo jogar na nuvem para poder ler esse dado de qualquer lugar. Então, suponha que você tem que a sua planta ela esteja no Rio de Janeiro, uma no Ceará e a outra em São Paulo. Eu consigo, através da internet, um celular, um notebook, um tablet, eu consigo acessar o link e ver quais são os parâmetros que a minha máquina está me gerando naquele momento. Então, como que eu faço isso? Eu vou abrir uma API, que é desenvolvida também para essa aplicação, e nela eu consigo, no caso que eu tenho o meu Master Link, eu vou fazer a conexão com ele. Depois que eu conectei, perceba que ele já reconhece que eu tenho na porta 5, eu tenho um BCM conectado, que é a única coisa que eu tenho que olhar nesse momento. Então, depois disso,
Lembra que eu desenvolvi aquelas telas lá no Node-RED? Elas aparecem aqui. Então, se eu vier no BCM, por exemplo, que eu desenvolvi, você vai ter todos aqueles gráficos que vocês viram naquele software que estava pronto pela Ballup, e nós temos ele aqui também na nuvem. Então, se você acessar esse link, você consegue pegar esses dados em tempo real. Então, aqui eu tenho a pressão ambiente, eu tenho a minha umidade, eu tenho a minha vibração em magnitude, então aqui ela está me dando uma variável geral dentre os 3 eixos, e eu tenho também a minha temperatura. Ou seja, isso é totalmente customizado. E a terceira forma seria aplicar dentro de um CLP. Então, assim, as possibilidades de integração são diversas. Basta você ter uma aplicação com variáveis importantes a serem monitoradas, e dali, então, você consegue extrair o que você precisa monitorar e fazer o acompanhamento para que nada de errado venha a acontecer. Perfeito? Obrigado pelas explicações aí. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente continuar. Bom, então, como o Gabriel explicou, né, a usabilidade é muito simples, né? Uma aplicação básica eu já consigo ter essas informações de maneira remota, em tempo real, né? E tá tomando essas ações antes que elas gerem problemas maiores, tá? Então é muito simples. É claro que o que a gente passou aqui o que a gente passou aqui é um overview, tá? Uma visão menos detalhada de aplicação, de instalação, né? Então, obviamente, podem surgir dúvidas, questionamentos. Então, a gente vai estar disponível para nossos contatos vão estar disponíveis para vocês mandarem suas perguntas, suas dúvidas, tá? Tanto por e-mail, no LinkedIn, nosso telefone está aqui. Ok? Então, só para resumir, né? O BCM ele fornece os dados. Então, eu tenho um nível superior lá, pode ser um CLP, pode ser um sistema de banco de dados, enfim, ele fornece os dados via IO-Link. Esses dados eu posso utilizar não só para o controle da planta, mas também para avaliar depois. Então, por exemplo, minha máquina quebrou. Daí eu quero saber o que aconteceu ao longo do tempo, o que aconteceu. Eu consigo analisar esses dados retroativos e identificar causas do problema para trabalhar e evitar que esse problema ocorra novamente. Então, aquele motor ele parou de funcionar, daí eu fui analisar os dados e percebi que um mês antes dele parar completamente, ele já estava apresentando uma vibração um pouco mais alta, ele estava a temperatura dele estava mais alta, tá? Então tá vendo, eu consigo analisar e evitar que isso aconteça, tá? Então daqui um mês eu consigo tomar essa ação, né? Então quando esses dados começarem a sair desse padrão novamente, eu consigo tomar uma ação. Então, quando a temperatura desse motor começar a subir ou a vibração começar a estar em níveis acima, eu já consigo parar e sei que dali um tempo ele vai quebrar. Então, eu consigo agir naquele ponto, tá? Naquela variável. Eu consigo definir valores limites, então eu não preciso estar lá o tempo inteiro olhando o sensor. Eu posso definir alguns alarmes e o meu sistema vai me avisar. Eu posso definir uma aplicação, por exemplo, que eu receba no meu celular um alerta de que a vibração daquele motor está acima, tá? Um alerta de que a temperatura lá está fora no parâmetro. Eu consigo ter
condição, eu não preciso estar lá monitorando 24 horas por dia, olhando para a tela do meu computador, do meu celular. Eu consigo definir ajustes e esses alertas vão me informar a tempo de eu tomar uma ação. Tá? Então, eu sei que ele tem uma curva, né? A vibração vai aumentando, a partir de um certo ponto eu tenho esse tempo para tomar uma ação. Então, recebo esse alerta, direciono lá, programo uma parada, troco os componentes e pronto, meu sistema volta a rodar normalmente. Tá? Então, aí, depois de avaliar todos esses dados, eu consigo afirmar, bom, minha máquina está trabalhando 100%, ela está 100% operacional, está 100% confiável. Tá? Eu consigo ter essas informações, eu consigo criar mensagens, por exemplo, a máquina está com vibração excessiva, ou a máquina está com uma temperatura excessiva, enfim. Cada processo é um processo, cada máquina vai ter uma peculiaridade. Aí a importância da gente conhecer o nosso processo, da gente saber onde estão os pontos críticos. Tá? Porque também não adianta nada eu colocar um sensor desse num local que não faz muito sentido. Né? Não adianta nada eu criar uma solução dessa em pontos que não vão agregar nada, em pontos que tem lugares que se pararem ele não vai prejudicar outros componentes. Então é assim, a gente tem que analisar para que esse investimento que a gente faça no monitoramento de condição seja o mais rentável, né? Seja um investimento que realmente vai me dar um ROI muito bom e vai me dar um ganho, não só financeiro, mas como de segurança, produtividade, enfim. Então, tem que ser bem analisado e os nossos produtos, as nossas ferramentas estão aí para ajudar nesse processo de criar mesmo sistemas de monitoramento de condição. Então, por fim, mais um resumo, né? Então a gente tem diversas variáveis, tá? A gente consegue monitorar diversas variáveis num único sensor. A eletrônica já é pré-processada, eu só preciso do meu sensor e um CLP e de um master IO-Link, obviamente uma entrada IO-Link, para estar tendo acesso às informações. Eu não preciso ter o sensor, mais um controlador, mais um master IO-Link, mais um CLP, não, é o sensor e uma porta IO-Link disponível, e pronto. Tá? Ele já tem o pré-processamento dentro dele. Então, ele já me dá os dados lapidados, né? Vamos dizer assim. Ele não me dá dados brutos, eu já consigo ter a informação ali. Eu acesso o sensor, já sei quanto tem de vibração, qual é a temperatura, qual é a umidade, enfim, tudo aí. Graças à eletrônica dele já ter esse pré-processamento. Os eventos configuráveis, né? Como o Gabriel mostrou, é muito simples a conexão e configuração de qualquer sensor IO-Link, não só o BCM, mas qualquer sensor IO-Link, é muito simples essa integração. Esse é um dos fatores principais quando a gente começa a olhar para o IO-Link. A gente tem reduções até 30% de tempo de comissionamento, de custos de comissionamento, então é muito prático. Além dos sensores IO-Link, ser plug and play. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um sensor rodando e por algum motivo eu preciso substituir esse sensor por outro, a configuração já vai ser automática. A partir do momento que eu pego um sensor novo e coloco naquela porta, ele já vai puxar as configurações do sensor antigo e vai começar a trabalhar ali naquele momento. É muito simples, é muito prático. É como se fosse um dispositivo USB que a gente usa no nosso computador. Conecta, já começa a rodar. Eu não preciso ficar gastando tempo, gastando recursos da minha empresa naquele ponto. Tá? Rápido para conectar, é fácil de integrar, né? E aí o link e o design compacto. Além de tudo, eu não preciso me preocupar com o espaço de instalação desse sensor, porque ele é muito pequeno. É um sensor muito compacto e muito simples de ser instalado. Tá? Então, ele é, além de tudo, tá? Não está aqui, mas ele é muito robusto também. Ele é todo em aço inox. Então, a gente tem dois modelos, um é IP69K, tá? Só que o IP69K ele não tem a medição de pressão e umidade, tá? É só vibração e temperatura. E o IP67, que é esse daqui que está na foto, tá? Que ele já tem essa partezinha branca que ele usa para monitorar a pressão e umidade. Ok? Isso daqui são as soluções que o Gabriel apresentou, tá? Então, é isso, né? A gente tem a extensa aquisição de dados relevantes, então, basicamente é dados. Quanto mais dados, mais informações eu tiver da minha planta, mais eu consigo enxergar o que está acontecendo, mais eu consigo me antecipar ao que pode acontecer, tá? E eu consigo programar, planejar, minha manutenção ela fica mais
mais eficiente, tá? Eu economizo recursos, tá? O tempo de inatividade, ele cai. Então, antes da falha parar, antes do meu motor do meu carro fundir, eu consigo parar ele e trocar só o que está gerando problema, sem ter que parar por mais tempo, sem ter que deixar, né, o exemplo do carro, sem ter que deixar meu carro na oficina um mês para refazer o motor. Né? Imagine o custo disso, o custo de uma válvula versus o custo de um motor inteiro. Então, quando a gente começa a olhar nesse sentido, a gente começa a enxergar realmente as vantagens, né, da gente ter o monitoramento, né? Então, imagine o custo de um rolamento lá na minha máquina versus o custo de todo, né, de todo o segmento dela, né? Então, se eu conseguir agir naquele ponto, eu economizo tempo, dinheiro, né? Minha máquina fica mais segura enfim, só tem ganhos, né? Então, é isso. Foi um bate-papo, né? Por favor, se quem tiver dúvida, nós estamos à disposição. Aqui seguem meus contatos. A Baluf tem muitos produtos legais, muitos produtos que podem ajudar a melhorar a competitividade, melhorar a segurança, melhorar a sua produtividade, enfim. No nosso site tem todos os produtos lá, e se houver alguma dúvida ou alguma curiosidade, né, quiser alguma informação extra, entre em contato com a gente. Tá? Esse é meu telefone, mas esses são meus contatos, na verdade, mas a gente tem um time de suporte disponível para tirar qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima, então. Obrigado, pessoal.